Então, gente, revisão zona da prova. Fiz uma mega ultra power, né, revisão, igual eu falei, tem muita coisa, então tem coisa que eu vou passar meio batidão, né, assim, só pincelar e depois vocês estudam essa revisão com calma. Então, assim, gente, não trouxe nada de atividade, o fórum bem basicão, escrever só revisão, ou vocês que estão aqui, né, ao vivo, escrever, participei da aula ao vivo. E eu trouxe esse livro de eletroterapia a partir ali, ó, do capítulo, sabe aquele livro das séries, né, séries de estética, que são 5? Esse é o último, né, de eletroterapia. E aqui, até escrevi errado aqui, ó. Faltou um A. Da Maria de Fátima Lima Pereira, que foi a organizadora. E a partir do capítulo 4 em diante, que é ultrassom, daí são os aparelhos, porque antes fala sobre as correntes elétricas e tal. Mas assim, eu trouxe mais esse livro, né? Igual eu falei, nem estou pensando na prova, estou pensando, tipo, para vocês estudarem de uma maneira geral. Então, é legal, porque esse livro ele é bem didático, tá? E ele é bem resumex, assim, entendeu? Então, para vocês poderem ler ele, né, de uma maneira geral. Então, vamos falar aqui das cirurgias. Então, a braquioplastia, tá? A cirurgia, né, desse lifting de braços. O que a gente tem que cuidar com a bráquio, que acontece muito, de essência, que é abrir o braço, né? Porque é uma região muito delicada, né? Uma região ali, braço, que por mais que a gente peça para o paciente não ficar mexendo, ele acaba mexendo. Então, assim, é mais a deiscência. E o lifting das coxas, essa retirada de excesso de pele das coxas, então lift dos braços, ou braquioplastia, é essa retirada desse excesso de pele do braço, pensando ali num pós-obeso, né, uma pós-bariátrica, uma pessoa que emagreceu bastante. E a mesma coisa o lifting de coxa. Tem que cuidar aquele excesso de pele nessa região interna, né? E pela cicatriz também, né? Uma região que a pessoa fica muito em pé, tudo também acontece muito de essência. E esse quadrinho aqui, eu não tirei porque eu acho ele fantástico, porque ele faz um resumo de todas as cirurgias que a gente já tinha visto no primeiro semestre. Então, tá falando aqui, ó, da rinoplastia, né? Que aqui estão, ó, essa tabela aqui, ó, a cirurgia, o tratamento, os cuidados e orientações e as possíveis complicações. Então, a rinoplastia, fazer drenagem, cuidados, elevação da cabeceira para dormir, para efetuar o tratamento por causa, né, da própria degravitação, por causa do inchaço e do hematoma, e as complicações. Fibroses, indicação de rádio e vacoterapia e massagem no tecido conjuntivo. A braquioplastia, que é essa do braço, drenagem linfática manual, né? Cuidando aqui das vias derivativas, que é aquelas anastomoses que a gente viu de fold, porque ali, né, bem em cima ali do braço, talvez a gente não consiga, né, ali na cicatriz mexer, então a gente pode levar para axilar e para outra axilar ou para outra inguinal, para inguinal homolateral ou para axilar contralateral. Orientação quanto aos movimentos dos membros superiores, então isso é super importante na bráquio, que a pessoa não pode ficar, né, mexendo um monte esse braço, tem que cuidar. E de complicação, fibrose, indicação de ultrassom pulsado, vácuo, rádio. E em caso de deiscência e necrose, que é isso que eu acho assim, o bam, né, da bráquio é as deiscências e necrose que acontece, né, uma complicação, uma recidiva que acontece muito de complicação. Microcorrentes, laser, LED, alta frequência, magnetoterapia, tudo isso para fechar aquela deiscência. A ginecomastia, que é a retirada de excesso de mama, drenagem linfática, também evitar o excesso, então tudo que envolve braço e mama, evitar esse excesso de movimento precoce. Ultrassom, vácuo, radiofrequência, né, em caso de fibrose, e massagem do tecido conjuntivo. Massagem do tecido conjuntivo, a gente já vai ver que são aquelas manobras manuais, que é Cyriax, que é pompagem, tudo a gente chama de massagem do tecido conjuntivo. Inclusão de prótese, de glúteo, drenagem e evitar sentar. Então, mexeu no bumbum, tem que evitar sentar durante 7 a 15 dias, né? Ficar deitado também ali de barriga para baixo, né? Por causa que não, para não fazer essa pressão no glúteo. Panturrilha, a mesma coisa,
né? Também não ficar mexendo demais aquela perna. E lifting das coxas, drenagem linfática, cinesioterapia, fazer os exercícios só que mais leve, né? Pode usar aquele do Godoy, que é aquele RA Godoy de membros inferiores, né? Para fazer esses exercícios de drenagem. E o importante na orientação é a gente pedir para a pessoa evitar subir escada e caminhar muito rápido nos primeiros dias e manter esse membro elevado. Por quê? Todo pós-operatório, a degravitação, que é deixar aquele membro mais alto, né? É para a gente fazer o quê? Um retorno, né? Um retorno para a própria, né? Para a própria linfa ter essa melhora. Então, aqui só mostrando a cicatriz. Então, pega aqui a perna inteira e aqui, ó, também, onde eu tô passando com o mouse, né? Dependendo da... Pega também esse risco. Então, é uma região que a gente exige cuidado. E como eu falei, a deiscência é uma intercorrência, uma complicação que é bem provável que aconteça por causa da região. Então, a gente usa o laser, né, o helioneone, o LED, a carboxy, a microcorrentes, a alta frequência, para melhorar essa questão da cicatrização. Drenagem linfática, quando tiver edema, né, na região, linfedema. E para fibrose, a rádio, ultrassom e a terapia manual. Então, de uma maneira geral, agora, quais são as principais complicações do pós-operatório? Alteração de sensibilidade, que é quando aqui eu não vou falar um a um, tá? É depois, então eu vou explicando aqui nesses slides. Alteração de sensibilidade, quando a pessoa ali fica com uma parestesia local. Por quê? Porque teve rompimento de nervos, né, e tal, ali na região, por causa do próprio bisturi, da própria cirurgia. Então, aquela sensibilidade vai voltando aos poucos. Mais um motivo de a gente fazer a drenagem, de a gente fazer ali uma eletroterapia no local, para aquela sensibilidade ir voltando aos poucos. É normal. Biofilme bacteriano, daí tem que tomar antibiótico, né? Contratura capsular, vai ter que, dependendo do caso, bem provável que tenha que refazer a prótese, trocar a prótese, né? De silicone. Deiscências cicatriciais, que é abrir a cicatriz por algum motivo, se a paciente é fumante, se a paciente não fez essa orientação, fez braço, não pode ficar mexendo no braço, mexe o braço, fez na perna, não pode ficar muito em pé, fica muito em pé. Então, né, e pelo próprio processo cicatricial da paciente mesmo. Dor é muito comum que a pessoa tenha. Epidermólise é uma deiscência piorada, né, que vai se agravando. Fibrose, a fibrose depois a gente vai falar. Os hematomas também a gente fala, que são aqueles roxos, né? Aquele rompimento ali do vaso sanguíneo. Infecções também pode acontecer, tem que tomar medicação. Linfedema, então às vezes no retalho cutâneo fica algum excesso ali de líquido em cima da cicatriz, né? Ou no caso de uma pós-mastectomia, né? O linfedema de membro superior também, quando acontece uma ressecção, né, do linfonodo axilar, é bem provável que tenha, né, essa complicação do linfedema. Necrose tecidual, então quando vai ficando preto aquela pele mesmo por falta de oxigenação ali no tecido. Seroma, que é aquele líquido, aquele excesso de líquido. E tromboembolia, que tromboembolia é um trombo se deslocar, então às vezes o médico faz uma profilaxia, que é tomar uma medicação antes. Existem aquelas meias, né, antitrombo, aquelas meias branquinhas. E então, por isso que é importante fazer a drenagem ali para evitar até essa trombose, né? Trombose venosa profunda. Então, a contratura capsular. Existem os graus de 1 a 4. 4 é o pior, né? E tem também a mistura, né, ali da formação do biofilme junto com a contratura, né? Grau 3 e 4, que é a capsular de Becker, que é a pior. Então, o silicone fica desse jeito. Nesse caso aqui é bem grave, então tem que retirar a prótese e colocar o silicone novo, tá? Cicatriz hipertrófica. Então, é só lembrando a diferença, né? A hipertrófica, ela é mais proeminente, ela é mais alta, só que ela respeita o limite da cicatriz. E a queloidiana, ela ultrapassa aquele limite da cicatriz. As duas apresentam vermelhidão, apresentam coceira e tem essa elevação da pele. A maior diferença é que a hipertrófica só fica mais alta e a queloidiana fica mais alta e extravasa, fica mais alargada.
tá? Extravasa o limite cicatricial. A deiscência nada mais é do que realmente abrir, né, essa pele ali, igual a gente está vendo na foto. E as fibroses? Então, geralmente, as fibroses, elas não são ou em nódulos ou em cordões, né? Então, a gente palpa ali e sente aquele duro, né? Aquele excesso. Então, o que que acontece? À medida que vai desinchando, a gente vai vendo que vai formando a fibrose, porque já chega ali mais ou menos, né? Tem a frase inflamatória, né, na proliferativa, que já se inicia essa fibrose, tá? Então vai ficando igual tá ali na foto, essa é uma lipo, né? E realmente a placa, se não for bem posicionada e se a pessoa não fizer nada de pós-operatório, não fizer drenagem, não fizer ultrassom, não fizer nada, vai ficar com fibrose. Eu vejo, assim, fibroses, né, antigas, por causa que a pessoa não se cuidou. Então, é aquele excesso de cicatrização, tá? Precisa remodelar aquele colágeno, tá? Nessa fase de remodelação. Remodelação e depois a fase de proliferação do colágeno e a de remodelação. Então, esses tratamentos são aquelas manobras manuais, tá? Então, tem o Sirex, que é aquela transversa ao tecido, que você fica fazendo essa fricção, com o objetivo de liberar aquela pele, tá? E liberar aquela aderência. A Vetterfaldi, que você puxa a pele e faz uma rotação, então você puxa e faz uma rotação, é um amassamento rotacional. A pompagem, que você faz assim, ó, uma mão vai para um lado, a outra vai para o outro, para você fazer essa liberação do tecido. Então, no corporal, a gente faz assim com a mão transversal, né? Uma mão vai para cada lado. A liberação da aderência cicatricial, que você juntar os dedos e fazer essa mobilização. Você acaba fazendo isso, essa liberação, em vários sentidos. Primeiro você faz transversal, depois você pode fazer em todos os sentidos que você sinta ainda que ela tá dura. E daí, de tratamento, a gente tem a eletro, que é a ultrassom radioinderma, que a gente já vai ver, e a drenagem, né? A gente daí, nesse caso, deixa por último. Outra coisa, gente, quando a gente for fazer essas manobras manuais, eu preciso estar sem creme. Eu preciso pegar naquela pele daquele paciente para poder fazer a mobilização. Então, o que a gente tem? Pressão positiva, que você faz a dígito com pressão, aperta ali e comprime aquele local. A pompagem, igual eu falei, né? Você faz movimento transversal com o seu braço, que o objetivo é você fazer o quê? Uma descompressão, né? Com estiramento, você estira aquele tecido, vai atuar principalmente ali na fáscia, tá? Para auxiliar nas fibroses. A Vetterfaldi, você faz esse pinçamento e faz a rotação, né? Com o polegar e os indicadores. A pressão negativa, você acaba, né, fazendo o aparelho de indermo para fazer aquele vácuo, né, no local, que aquele vácuo acaba puxando aquela pele. Então, pressão negativa é o vácuo. A positiva é tipo a pressoterapia, tá? Mas o vácuo é negativa porque faz um vácuo, né? Já diz o nome, vácuo. Então, essa pressão negativa faz esse vácuo e acaba mobilizando esse tecido. E a Sirex, que é uma massagem transversa profunda, já diz o nome, transversa, faz movimentos transversais daquela fibra, ao contrário. Então, a fibra está aqui, a fibrose está aqui. Eu faço ao contrário para eu mobilizar isso e realmente, sim, ela dói ali na hora de fazer, mas mobiliza mesmo. Então, eu fiz essas manobras e daí eu, né, posso fazer o aparelho antes, o eletro, faz as manobras e daí faz a drenagem e pode usar um creme ali para finalizar a drenagem, para poder daí melhorar usar os ativos do creme, né? E daí, por último, deixar aquela pele mais hidratada também. Mas para fazer as manobras sem creme. Principalmente aqui, gente, a gente usar essas malhas compressivas, tá? É importantíssimo usar isso. Então, o processo de fibrose, ele começa normalmente no 7º dia pós-operatório, que daí já passou desse processo inflamatório, já entra na fase, né, da proliferativa. Então, já começa o que? Aquele reparo, né? Então, o corpo já começa a fazer o reparo. Então, a maneira de prevenir, né, é usar o ultrassom pulsado, que é o pulso, eu não quero calor no local, eu quero só fazer
aquela vibração, né? Aquelas ondas acústicas do ultrassom. Posso fazer o laser infravermelho, LED também, né? Infravermelho. Essas manipulações manuais, super importante. E daí, ali, a partir do 13º dia, já dá para entrar com a rádio, 36 a 38 graus, que é para fibrose. Vou colocar aqui 36. E a carbox também, para fibrose, que eu vejo que é muito importante. Outra complicação é o granuloma. Então, o que é o granuloma? É uma reação inflamatória do fio cirúrgico. Então, às vezes ficou, né, aquele fiozinho que era para o corpo reabsorver, só que ele viu como um corpo estranho e faz uma reação inflamatória. Então, ó, aqui está o fio cirúrgico fagocitado. Então, os macrófagos foram lá, viram que era o corpo estranho e fagocitou. Tá? Então, acontece esse granuloma. O hematoma. O hematoma nada mais é que traumatismos, né, na parede vascular. Então, acaba lesionando aquele tecido, extravasa o sangue para a pele e a gente vê o roxinho, né? Então, uma maneira da gente prevenir é usar a cinta para fazer essa compressão que precisa. Não pode deixar a pele solta, né, no pós-operatório. Fazer a drenagem linfática, mega importante. E, deixa eu ver aqui, o que é importante para eu falar, né? Aqui, cirurgias, né, aos locais comuns, face, abdômen, mama, na verdade é onde fez, né, a cirurgia, pode ficar hematoma. Ah, lembrando que o hematoma desce, tá? Então, olha aqui, ó, nessa foto, ó, né, fez aqui, ó, uma mini lipo e olha que o hematoma, ó, foi para a síntese pública. Então, ela desce por causa da gravidade. Então, às vezes a pessoa faz a rinoplastia, quando vê o rosto tá aqui, mas meu Deus, eu fiz aqui. Fez blefaro, o hematoma tá aqui no meio do rosto, é normal. Então, por isso, ficar deitado, né, para usar essa gravitação a nosso favor. Outra coisa de aparelho que dá para fazer no hematoma é o ultrassom pulsado, né, para reabsorver aquele extravasamento de sangue e usar também de cosmético arnica, que também ajuda muito. E centelha asiática, Aera, são cosméticos para microcirculação. Então, aqui, ó, malha compressiva, drenagem, sempre fazer essa questão da elevação. Aí, uma coisa importante, que era isso que eu queria falar, compressa gelada. Então, a gente pode usar tanto o gelo mesmo, enrolado numa fraldinha, nunca o gelo direto na pele, porque o gelo direto queima. E usar também, tem aquelas bolsas de gel, e tem aqueles roletinhos que você compra, que é o rolinho com o bastonete, né? Você coloca na geladeira, no rosto, principalmente você vai fazendo a drenagem, e já vai usando esse bastonete gelado junto, tá? Importante pedir para o paciente descansar. Então, ele já se programar para não fazer uma cirurgia, né? E ter que, eu tenho que trabalhar na semana que vem, eu trabalho fazendo força. Não, ele precisa descansar para ter essa recuperação, tá? De alimentação, cuidar do sal, né? Porque o sal vai elevar essa pressão sanguínea e vai aumentar as chances de ter hematoma. Diminuir a ingesta de gordura, porque também reflete, né, na pressão arterial. Ingerir alimentos ricos em vitamina K, porque é conhecida como um coagulante natural. Então, vegetais verdes, repolho, alface, brócolis, espinafre, couve, pepino, ameixa, pimenta e curry em pó. Tá? Tudo isso tem a vitamina K que vai auxiliar nessa prevenção. Outra complicação são as infecções. Então, as infecções acabam deixando a nossa cicatriz feia depois, né, dela. Então, tem que cuidar muito, fazer uma asepsia muito boa, tomar o antibiótico, né, que o médico vai passar. E a gente vai ver que começa a ficar ali aquela ferida operatória com aspecto avermelhado, amarelado, com as bordas endurecidas e doloridas. Vocês conseguem ver aqui, ó, que a bordinha aqui tá dura, ó. Tá? Febre no local, edema, e começa a sair a lipus. Então, a infecção vai tomar a medicação e depois nós vamos cuidar, né? Depois, dá para usar alta frequência para cicatrizar, dá para usar a carboxy, imobilização ali no local, né? Para melhorar aquela pele, aquela endurecida aqui, só que depois que tomou o antibiótico. O linfedema. O linfedema
no retalho da cicatriz. É uma coisa que pode acontecer, né? Ele fica, tipo, a cicatriz, cadê a fotinho, ó? A cicatriz tá aqui, né? E daí o que acontece? Fica aquele excesso de líquido ali que desce em cima da cicatriz, tá? Então tem que cuidar em relação a isso. Pode se complicar quando a pessoa tem algum seroma ou alguma inflamação junto. Para não ficar esse linfedema, é importante usar malha compressiva para aquele tecido ser aderido de novo. Então, tanto numa lipo como numa abdominoplastia, né, pensando. E o linfedema pós-câncer de mama, que o que acontece? Fez aquela ressecção daquele linfonodo axilar, vamos dizer direito, e daí, após, né, o câncer, na hora de retirar a mama, e daí acaba tendo esse excesso de líquido naquele braço também. Então, esse linfedema nada mais é do que de uma alta concentração proteica, tá? Ali no interstício celular. Então, o edema é aquele excesso de líquido no interstício, né? Entre as células. O linfedema pós-mastectomia, então tá aí a fotinho, né? Foi retirado essa mama, bem provável que tenha sido retirado um pouco aqui, ó, do linfonodo, né, axilar, resulta no edema do membro superior daquele lado. Seroma é uma outra complicação, então o seroma acaba, por exemplo, ali pelo abdômen ou pela lipo, né, formando um espaço vazio naquela região e aquele espaço vazio forma essa coleção de líquidos, tá? Fazendo esse aumento ali da pele. Então a gente vê aqui, ó, esse excesso de líquido ali na região. É uma intercorrência muito comum, tá? Que a gente tem que pedir daí para a pessoa realmente caprichar ali na cinta e muitas vezes vai ter que fazer uma punção, tá? Quais os sintomas? Então a gente vê aquele inchaço local, flutuação, que é aquele aumento ali da pele e dor na região da cicatriz. E aquela pele fica avermelhada, fica hiperêmica, fica mais quente ali na região. E o tratamento, muitas vezes vai ter que usar ali talvez algum antibiótico, alguma coisa, mas o médico vai ter que funcionar para tirar aquele líquido e daí depois que ele funcionar, o paciente retorna para a gente e daí a gente faz ultrassom pulsado ali na região e faz a drenagem e faz essa compressão. A pessoa tem que caprichar ali na malha compressiva, usar depois. Outra coisa que dá para ser usado no seroma são os drenos, né? Os drenos pós-cirúrgicos é uma maneira de tirar esse excesso de líquido e de não formar aquele excesso de líquido no local, tá? E caprichar na drenagem. A necrose, igual eu falei para vocês, fica preta a região, falta o quê? De oxigênio, né? Aquele tecido, aquela célula morreu. Então, o que tem que fazer? O desbridamento da região, tá? Desbrida a região, que é geralmente uma enfermeira estômato que vai fazer, quem tem especialidade em estomatoterapia, ou a enfermeira do próprio médico, né? Ou a pessoa às vezes vai ter que, né, vai voltar no cirurgião, ou o cirurgião vai fazer mesmo. E acaba ficando uma cicatriz, quando faz esse desbridamento, de segunda intenção. Então, ela demora um pouco mais para fechar e ela não fica tão bonita. Então, o que nós, né, da estética, vamos ter esse cuidado de fazer o cuidado nesse pós-operatório, para ajudar na cicatrização. Então, uso de microcorrentes, de laser, terapia de pressão negativa, oxigênio terapia hiperbárica pode ajudar, ozonioterapia também, para ajudar nessa proliferação, né, dos fibroblastos, da neovascularização, a nova vascularização do tecido, ajudar ali na deposição do colágeno, da elastina, fibrina, para fechar realmente aquela cicatriz, acelerar, né, essa cicatriz. Então, o que a gente pode fazer de tratamento de eletroterapia para melhorar tudo isso que a gente falou de complicação? Então, a gente tem a microcorrentes, que o objetivo é aumentar esse ATP, né, fazendo o que o ATP? É trifosfato de adenosina, que é a energia ali da célula, tá? Então, a microcorrente vai eliminar e prevenir infecção, libera esses íons bactericidas, estímulo os fagócitos fazem, né, os macrófagos fagócitos fazem o quê? A fagocitose dessas células
dessas células, não é células ruins desses corpos estranhos que entraram no nosso organismo, dessas infecções, e o objetivo é fazer essa reparação do tecido. Então, melhora a osteogênese, que é reparação óssea, né? Óssea, que daí não é nosso caso, né? Da estética, mas da fisioterapia. Síntese proteica, 300 a 500% aumenta, então melhorando essa síntese proteica, eu vou melhorar, né, os meus meios metabólicos de uma maneira geral e aumenta a minha permeabilidade capilar, celular, né? Então a minha troca ali de dentro da célula melhora essa minha troca celular e isso é bom. Faz uma analgesia, né? Diminui a dor, então, e outra, como ela é subsensorial, o paciente não sente, então não dói nada, então isso é ótimo. Já falamos aqui, né, dessa reparação tecidual, que é o principal objetivo, ao meu ver, da microcorrente no pós-operatório, é essa reparação do tecido, né? Aumentando fibroblastos, colágenos, né, e a regeneração tecidual. Anti-inflamatório, que é isso que eu falei da fagocitose, eleva, né, esses macrófagos para eles fazerem a fagocitose. Lembra lá a fagocitose, o Pac-Man come aquela célula, aquele anticorpo, anticorpo não, aquele corpo estranho, né? Aumentando os anticorpos, aumentando a nossa defesa. Como que a gente vai posicionar esses eletrodos? A deiscência está aqui, eu vou posicionar colocando um positivo. Lembra que eu falei que essa fotinha estava errada, mas eu não achei outra? Então, um positivo e um negativo. Então, aqui estaria o preto e aqui estaria o vermelho. Preto, vermelho, preto, vermelho. Tá? Para passar a corrente aqui, ó, entre um eletrodo e outro e melhorar a minha cicatriz. Então, aqui tá esse quadrinho da reparação óssea e tal, mas o que importa pra gente é aqui, ó, tecido subcutâneo, né, a gordura, derme, reticular, papilar e epiderme. Então, aqui mais profundo para mais superficial. Mais superficial uso mais a corrente mais alta, lembra que é o contrário? Ó, 500 Hz. Derme papilar, 300 Hz. Reticular, derme mais profunda, 200 a 250. E se eu quero atingir a gordura, 100 a 150 Hz. Então, o mais importante é o que a gente vai ver agora. Aqui, ó. Os meios, igual eu falei, tem muitos slides, aí depois vocês estudam com calma. Então, a gente usa ou com eletrodo, igual tá a primeira foto, ou com as canetas, que a gente chama de, né, com as canetinhas, ou com esses bastões grandes, tá? Usando deslizamento para uma região maior. Então, as 3 técnicas da microcorrente, a normalização, nutrição e bioestimulação. A normalização é no início do tratamento, para aquele pós-operatório imediato para cicatrização. A nutrição, no pós-operatório, a gente não usa, ou você vai usar lá no pós-tardio. Mas aí a gente tem outros recursos para usar, então na prática a gente acaba não usando. Mas, fora o pós-operatório, para rejuvenescimento facial, para elasticidade da pele. E a bioestimulação a gente usa no pós-operatório também para cicatrização. Então, para PO, a gente usa normalização primeiro e bioestimulação na mesma sessão. Isso aqui tudo na mesma sessão. Então, qual que é a regrinha? Normalização usa 100 Hz e 500 miliamperes. Ah, isso aqui é importante, é microamperes, tá? Microcorrentes, microamperes, não é mili, é micro. Nutrição, intensidade 100 Hz, frequência 100 microamperes. E bioestimulação, 1 Hz e a intensidade de frequência e 50 microamperes. Então, na normalização, olha como que a gente vai posicionar os eletrodos, é aquela foto, né, lá que eu falei que não estava tão correta. Então, a cicatriz está aqui no meio, onde está passando o mouse. E eu tô aqui, preto e vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho. Tá? Do mesmo parzinho, tá? Para passar a corrente de um eletrodo para outro. Sempre uma vez ali por semana, tá? Que a gente faz esse estímulo, né? E aqui tá usando as intensidades que eu já falei. Então, mais ou menos, ó, 30 minutos de normalização e depois 30 minutos de bioestimulação para o pós-operatório.
Então, aqui está explicando ali o tempo, o tratamento uma vez por semana e a normalização usando as canetinhas, você vai fazer o deslizamento. Abre e fecha, abre e fecha. Na nutrição, que a gente não faz tanto, né, na prática, no pós-operatório, mas eu trouxe, porque é a ordem, primeiro normaliza, depois nutre, depois faz a bioestimulação. Então, a nutrição sem hertz de frequência e a intensidade 100 microamperes. E a canetinha você vai usar em S, faz uma cobrinha, né? Fazendo assim, ó. É bem uma cobrinha mesmo. Você vai fazendo isso aqui, ó. Tipo vários Cs, tá? Ali. Sempre com gel condutor. Precisa de um gel para passar essa corrente elétrica, tá? O objetivo aqui da nutrição, dilatação, melhorar a oxigenação tecidual. E a bioestimulação, mesma coisa, posicionamento do eletrodo. Então, faz 30 minutos da normalização, 30 minutos, deixa posicionado igual, né, os eletrodos, e daí faz mais 30 minutos da bioestimulação, na mesma sessão. Tá? Então, coloca ali aquele eletrodo e só lembrar que o objetivo da bioestimulação é estímulo da mitocôndria, produção do ATP, dessa energia, né, e síntese de colágeno. Utilizar 1 Hz de frequência e de intensidade 50 microamperes. Então, aqui eu estou falando, hemiface, e daí quando for... Isso no eletrodo. E daí quando for fazer na caneta, você fica com uma caneta fixa aqui e a outra caneta desliza. Tá? Ao encontro, né, daquela caneta, daquele eletrodo, daquele ponto fixo mesmo que eu quero. Então, aqui eu fiz um resumo desses procedimentos. Normalização, nutrição e bioestimulação, tudo que a gente já falou. O alta frequência é um outro aparelho que é importante que ele tem esse ozônio. Então, o ozônio ele é muito, né? Ele é poderoso antioxidante e antimicrobiano. Tem os efeitos fungicidas, tá? Então, ele vai estimular também nessa reparação, né, tecidual. Então, a ozonioterapia, ela vem como um agente terapêutico, né? Tratamento de feridas, formação ali de tecido de granulação e da neoangiogênese, dessa nova vascularização. Os efeitos da alta frequência: vasodilatação, aumento de sangue, aumento da oxigenação e do metabolismo celular, processo de cicatrização, né? A eliminação desses patógenos, que ela é bactericida, fungicida, tá? E efeito ali, né, desse oxigênio que libera ali no local, dessa oxigenação, responsável pela fibroplastia. O que é fibroplastia? É a produção desse tecido fibroso, né, usualmente pelo anormal, né? Então ele acaba preparando essa matriz intracelular para tentar, talvez, evitar essa fibrose no local. Então, a gente usa o alta frequência quando ainda está aberto aquela cicatriz, né? Porque ela é bactericida, fungicida e ajuda na cicatrização. Faz o quê? Vasodilatação local, né? A gente tem que lembrar disso. E não é só para cicatriz. Ele acaba usando para limpeza de pele, pós-limpeza de pele, revitalização da face, desinfecção do couro cabeludo, pós-depilação, foliculite, psoríase, micose, né, podologia e o pós-operatório em si. Então, alta frequência é multiuso. A gente tem que lembrar que a gente tem vários eletrodos e, na verdade, esses eletrodos, o objetivo maior é a região que a gente vai usar. Então, esse esférico, né, que a gente chama de cebolão e cebolinha, que é o maior e o menor, a gente usa para o rosto. Então, esse aqui, ó, cebolão e cebolinha, tá? O pente, que a gente usa capilar. Então, a gente quer que aquele pentinho pegue na raiz para estimular ali seborreia e alopécia, a queda do cabelo. Né? Então, tá aqui a foto, ó, o cebolão e cebolinha. Aqui também, ó, para micose, tá? E aqui o capilar. O capilar. E a forquilha, que é assim, então a forquilha é muito usada ali para seio, né? Para o pescoço, é mais por causa do formato do eletrodo. E o saturador.
O saturador é muito legal, a gente tem que lembrar que é um estímulo indireto, então pede para o paciente segurar e você acaba fazendo a massagem ali no local, tanto face como corpo. Você sente, né, aqueles choquinhos e você melhora a vascularização e a nutrição do tecido de uma maneira geral. E o cauterizador, que já diz o nome, o objetivo é cauterizar. Então, esse que a gente vai usar mais no pós-operatório, porque você coloca a ponteirinha ali em cima da cicatriz sem encostar. E a hora que você coloca, você já sente aquelas faíscas saindo. Tá tendo a faísca? Ok, tá tendo efeito. Então, a gente vai usar tanto ali no pós-operatório, em cima da cicatriz, sem encostar, como ali pós-limpeza de pele, porque forma uma pústula, né? Então, aonde você fez a extração da pústula, você coloca para também ajudar a cicatrizar. Então, ó, aqui tá mostrando, né, o cauterizador, sem você encostar. E aqui é o saturador de uma forma indireta. Ó. Você pede para a pessoa segurar e você fica fazendo aquela massagem ali, aquela mobilização naquela outra região e você sente os choquinhos, tá? Então, no outro vídeo eu vou falar, né, próximo vídeo eu vou falar do ultrassom.